Fenas maluca não é muito diferente do boy lixo abusador. Sim, eu conheço as estatísticas e eu sei que as mulheres sofrem muito mais abuso do que os homens, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Mas dessa vez eu quero falar sobre algo folclórico, emblemático do comportamento humano. A maluca. Alguém lembra daquele meme da namorada carente? Aquele vídeo em inglês da guria de zóio esbugalhado, tá ligado? Falando do quão obcecada ela era pelo próprio namorado. Faz um tempo eu vi várias vezes se repetindo postagens onde falavam: por favor, não chame a sua ex de maluca. Onde a ideia era fazer o cara olhar pro próprio rabo e entender que muitas vezes ele é o abusador. Perceber sua própria responsabilidade na suposta maluquice dessa namorada em questão, dessa ex em questão, entendeu? Bem como expor a mania irritante que alguns têm de tentar esconder as suas próprias atitudes abusivas, deslegitimando qualquer coisa que a guria fale, tá ligado? Resumindo tudo, aquela maluca. O bom e velho gaslighting. Mas há malucas, e nem tudo é gaslighting. E sim, muito dessa suposta maluquice é apoiada e até estimulada pelo famigerado senso comum. Sabe aquele senso comum folclórico? Aquele mesmo senso comum que aponta a sogra como megera, todo homem como infiel contumaz, toda mulher como maluca, toda mulher que quer ser livre como vadia e por aí vai. Bom, tem uma coisa que faz parte desse mesmo raciocínio raso. O template da mulher ciumenta e possessiva exageradamente. Aquela doida que surta com o cara quando ele sai com os amigos. Então quer dizer que você tem uma amiguinha quando alguém dá um like numa foto no Facebook, sei lá, tipo, dá barraco, faz escarcéu, fica tolhendo a liberdade do cara o tempo todo, entendeu? Isso também faz parte. E a gente tá careca de saber que tem marmanjo que faz isso com as gurias o tempo todo também, né? Mas o que incomoda de fato é que parece existir uma certa tolerância com esse tipo de comportamento quando ele vem de uma mulher. E existe até um certo estímulo a isso com aquela conversa de que não, porque o homem tem que manter na rédea curta. E quem é um pouquinho mais esclarecido tá bem ligado que esse tipo de coisa acontece graças ao bom e velho machismo estrutural tão arraigado na nossa sociedade, entendeu? Que apesar de alguns avanços, tá muito longe de acabar. Eu passei por uma relação abusiva que foi tão traumática e tão devastadora na minha vida que eu até hoje sinto a necessidade, mesmo anos depois, de falar sobre o assunto, de expor, de alertar sobre isso, de trazer esse assunto à tona, porque eu considero isso extremamente importante. E volta e meia eu fico rola um gatilho assim quando eu vejo postagens com esse teor, com esse tipo de raciocínio raso, como eu já falei anteriormente, entendeu? Ao meu ver, essa é uma tecla que vai ficar gasta de tanto eu bater, tá ligado? Mais e mais e mais ao longo dos anos, porque sim, sempre vai ser importante falar sobre isso. Todo mundo precisa de forma urgente amadurecer emocionalmente, de um modo geral, sabe? Cada um de nós precisa sim cuidar muito desse setor da própria vida, prestar muita atenção no que tá rolando. Eu bem sei, também já fui abusivo em relacionamentos. Claro, todos nós já fomos, em algum ponto das nossas vidas. Eu já fui ciumento, do tipo que inicia uma discussão por causa do tipo de roupa que a guria tá usando, por causa de um amigo ou colega de trabalho, sei lá, por causa da namorada querer sair sozinha com as amigas. Do tipo que criava desconfianças infundadas e ainda assim dava um jeito de justificar, manipulando a situação para que eu parecesse certo e o outro parecesse errado, de modo a provar meu ponto de forma cabal. Pedra parada cria limo, né? Só que eu sempre fui o tipo de pedra que tá sempre rolando para ir aparando arestas, ir arredondando, ir mudando uma coisa aqui, outra ali, entendeu? Portanto, sim, eu me permiti aprender com os meus erros, com os meus comportamentos inadequados já desde bem cedo. E graças ao meu pai, oxalá, eu não cheguei à idade adulta com esse tipo de comportamento. Eu apenas percebi algumas coisas muito básicas e muito óbvias. Ninguém é dono de ninguém, mesmo que pense ser. E se alguém quiser ser filho da puta contigo, meu camarada, vai te botar um par de chifre na cabeça, segurando na tua mão e olhando pra tua cara, dizendo que te ama. Vai flertar com o outro na cara dura do teu lado, sem que você perceba, meu irmão. É uma realidade talvez cruel, mas nada além da verdade. Portanto, é aprender mais sobre segurança e sobre confiança. Principalmente aprender a ser sincero consigo mesmo. De tal ponto que você se conhece tão bem, mas tão bem, que nenhum tipo de comportamento desse contra você, que nenhuma quebra da tua autoestima vai te tornar pior do que você era antes de passar por isso, entendeu? Esse que é o grande X da questão. Não é o tipo de coisa que vai destruir a tua essência, saca? Tem que ter uma essência muito forte, treinar a sua própria essência. Porque na boa, se assim fosse, meu irmão, hoje eu seria um canalha muito pior do que eu era quando eu tinha, sei lá, tipo 14 ou 15 anos, 16 anos, que foi quando eu comecei a entender como é que essas coisas funcionavam. Eu teria me tornado muito pior do que tudo aquilo que a vida me entregou em alguns momentos, vocês podem ter certeza disso. Só que eu sou assim, eu funciono desse jeito, eu dou confiança, entendeu? E confio. Eu entrego o máximo de confiança que eu puder para uma pessoa, ao mesmo tempo que eu aceito toda a confiança que ela deposita em mim. E se der errado, mano, paciência. Fazer o quê? Pelo menos a minha parte eu tô sempre tentando fazer, mesmo quando é mais complicado do que parece. Hoje em dia, sinceramente, eu prefiro que quebrem a minha confiança, que pisem no meu calo, do que eu pisar no calo do outro e ser filho da puta com o outro, tá ligado? Até porque do meu calo eu sei cuidar, né? Sim, eu sei que muitas vezes é apenas uma piada, uma tiração de sarro. E eu sei que muitas vezes é até uma hipérbole jocosa sobre esse senso comum. Mas não tem como negar que sim, de fato, existem vários casos onde esta hipérbole
é a realidade para muitas pessoas. E não tem como negar que isso independe de montes de fatores que tantas pessoas tentam racionalizar, como diferença de idade, diferença de posição social, suposta experiência de vida e por aí vai. Não tem como negar que vários caras que passam por abuso, de fato, têm vergonha de admitir isso, têm vergonha de contar pros outros, sabe? Prefere usar aquela desculpinha de, ah, não, mas esse daí é o jeito dela. Ou que na frente dos amigos fica fingindo que é dono da situação e que tá tudo certo e que é o pica das galáxias, daí quando chega em casa a mulher tá doida, surtando, berrando com ele, esperando ele com 1000 pedras na mão, às vezes realmente com uma pedra na mão, não é de forma figurada, tá ligado? É foda, cara. Não tem como negar que existem vários caras que apenas fingem que estão com o ego inflado quando alguma guria diz que vai se matar por causa dele, algo do gênero, mas na verdade a gente tá se cagando de medo, cara, a gente tá se borrando, desesperado. E não tem pra onde correr. Não tem como negar que às vezes o camarada já tá tão envolvido nessa situação que ele não consegue mais sair. Porque já passou a confundir o amor de verdade que teve um dia com codependência, uma codependência que acabou criando ao longo do tempo, justamente por causa da sua autoestima que foi sendo destruída ao longo do relacionamento. Uma autoestima que está tão em frangalhos, tão estilhaçada, que faz ele ter certeza absoluta que nenhuma outra mulher vai querer saber dele, que nenhuma outra mulher vai amar ele como essa doida ama. Não dá pra negar que muitos preferem aceitar esse descontrole, esse ciúme excessivo, este cuidado, como se fosse uma forma de demonstração de carinho, de amor, de proteção. Na verdade não é. Veja bem, em momento algum aqui existe a negação da mesma situação análoga acontecendo com as mulheres. E também não existe nenhum tipo de vitimismo masculino, tá ligado? Isso é ridículo. Mas é uma observação da realidade exatamente como ela é. Bem como é algo que eu já vi muito de perto, tanto em relações minhas, pelas quais eu passei, quanto em relações de pessoas próximas, de amigos próximos. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Então assim, o cara ele não vai falar, ele não vai botar pra fora, ele não vai expor isso justamente por estar passando por um processo, a gente tá passando por um processo de mola, tá ligado? É quando você estica uma mola e ela fica indo e voltando, até ela relaxar e parar e ficar na sua posição mais relaxada, entendeu? Em que ela não está nem muito esticada e nem muito comprimida, saca? Esse processo ele está acontecendo com relação aos abusos dos homens contra as mulheres, já faz algum tempo. Portanto, pode ser que ao abrir o jogo sobre algo assim, o cara acabe levando a culpa prioritariamente, tá ligado? Antes que se leve em conta que ele possa talvez também estar sendo vítima de abuso. É complicado e é também reflexo do famigerado machismo estrutural no qual a gente vive. E talvez a essa altura do campeonato já deve ter um povo aí, tanto de um lado quanto do outro, da mola, né? Que tá me chamando de vitimista, que tá me chamando de mangina, machinho chorão, lacrador, algo do tipo, tá ligado? Mas eu já tenho tempo de internet suficiente pra saber como é que anda a polarização de tudo, né? Então caguei. Só que a real é essa mesma, né? Tá aí pra todo mundo ver. Galera só precisa descer um pouquinho do seu pedestalzinho aí, tomar uma bela dose de pragmatismo e racionalidade, sabe? E parar de querer medir tudo usando apenas a própria régua, apenas os próprios conceitos pessoais acerca das coisas. Na real, as pessoas precisam aprender a cuidar da sua saúde, né, do seu estado psicológico e mental, com a mesma preocupação e da mesma forma que cuidam da sua saúde física. Quando você tem uma gripe, você vai no médico. Quando você tem algum problema, você vai procurar tratamento, entendeu? Teriam que agir da mesma forma com o seu psicológico, né, com a sua mente. Precisam parar de achar que psicólogo é médico de louco, tá ligado? E começar a entender que alguns dos seus comportamentos exagerados, alguma das coisas que você faz por aí, eles não são apenas traços de personalidade, eles podem ser sim probleminhas na sua cachola e é bom dar uma olhada. E você tá numa relação abusiva, então saia dela o quanto antes, assim que possível, pelo amor de Deus. Se organize mentalmente para isso, eu sei que não é nem um pouco fácil, porque eu já estive nessa situação, mas faça um esforço porque é muito importante. Crie uma meta para isso, sabe? Arrume um jeito de você sair pela porta sem olhar para trás, para cuidar de você. Pense em você, se cuide, seja homem, mulher, gay, trans, não importa o que você é. Se você está numa relação abusiva, dê um jeito de sair dela. Se organize para isso, tá bom? Se permita enxergar o que está errado para você conseguir ver uma saída disso. Tem muita gente ruim no mundo, tem muita gente que está cagando para isso. Tem uma galera dizendo para você que isso é frescura, tem uma galera dizendo para você que não tem por que ficar esquentando a cabeça com esse tipo de coisa. Eu sei disso também. Mas você pode ter certeza que também vai ter muita gente te esperando de braços abertos para te estender a mão, para cuidar de você, para te dar apoio, para te dar um mínimo de alento, entendeu? Pode ter certeza disso. O amparo, a ajuda, muitas vezes vem de onde você menos espera, então fique tranquilo, porque vão ter pessoas te esperando para te ajudar, vão ter pessoas te esperando para te amparar, sim. Então não tenha medo, nós estamos aqui.